Começando agora. Bom dia a todos. A gente vai hoje, né, trazer uma sessão aí para vocês de Unity Catalog, uma sessão um pouco mais profunda aí, né? Teve uma sessão anterior onde a gente já trouxe, né, alguns itens aí iniciais do Unity e agora a gente está fazendo mais um deep dive para que vocês possam conhecer mais do Unity, tá? Bom, alguns recados aqui, né, importantes. A sessão, né, vai ser gravada, então a gente vai ter esse registro aqui. Existe aí um botão de Q&A, né, de perguntas e respostas para a gente poder ajudar vocês, né? Então fiquem à vontade para fazer perguntas por meio desse botão Q&A. A gente está com o Marcelo Hiltner aqui, um arquiteto aqui também da Databricks, que vai é, cuidar aí dessa parte. A gente também vai respondendo à medida que for possível aqui durante a apresentação. Fiquem à vontade para usar as reações do Zoom, a gente vai ficar feliz se vocês quiserem fazer algumas reações, positivo, negativo, enfim, deem o feedback aí online se vocês puderem. E a gente está trazendo aqui, né, um QR Code para vocês participarem do nosso grupo no LinkedIn, é um grupo hoje, uma comunidade aí que tem aí quase 3.000 profissionais. Então vocês vão ser muito bem-vindos nessa comunidade, então fiquem à vontade para entrar lá. Tá bom? Bom, deixa eu me apresentar aqui, né? Então, eu sou o Rômulo Oliveira, eu sou arquiteto de soluções aqui na Databricks, já estou aqui há quase 4 anos. E para apresentar esse webinar, eu estou aqui com a minha amiga Camila Queiroz, também aí parceira de longa data, então vai estar comigo, a gente se dividiu aqui no conteúdo. Então, eu vou falar a primeira parte, ela vai chegar com a parte final, para mostrar alguns itens adicionais para vocês, tá bom? A gente tem aí o nosso perfil no LinkedIn, né, via QR Code, então, por favor, nos adicione lá que a gente vai ficar contente. Bom, nossa agenda de hoje, né, é uma agenda bastante densa, tá? O conteúdo é bastante extenso, porque a gente quis trazer o máximo de informações possível para vocês. Então, a gente vai trazer aqui uma visão geral, né, do Unity. A gente sabe que tem pessoas aqui em momentos diferentes, né, de implementação. Alguns talvez não tenham começado, outros já estão avançados, então a gente vai trazer uma visão geral para equalizar. E aí vamos trazer diversas capacidades do Unity, como é que é a integração com o provedor de nuvem, MetaStore, os ativos de dados que a gente consegue gerenciar pelo Unity, como descobrir, como proteger, como migrar, e trazer algumas boas práticas também, né, de arquitetura, de utilização. E no final, né, se a gente tiver tempo, algumas perguntas aí destacadas a gente pode trazer aqui e responder ao vivo, tá? Mas a sessão é bem extensa, então a gente vai tentar usar o máximo do tempo possível. Se não der para responder alguma coisa ali no Q&A, a gente também pode responder offline posteriormente. Bom, então a gente vai, né, aprofundar aqui algumas questões práticas, né, quando a gente trabalha com Unity. Então acredito que todos aí já estejam familiarizados com o termo Unity Catalog, que é a nossa solução unificada, né, para governar todos os tipos de dados e ativos de inteligência artificial. E a ideia é que ela seja um local centralizado, onde a gente gerencie permissões, metadados, né, compartilhamentos, onde a gente possa ter auditoria, descoberta de dados, tá? Então ele tem uma série de recursos, linhagem, né? A gente sabe que também é algo muito aí que as empresas querem muito, então o Unity traz tudo isso. E uma coisa bem legal que aconteceu no Data and AI Summit, agora, há alguns meses, foi ele ter se tornado open source, né? Então, a gente abriu o código, foi aberto, inclusive, pelo Matheus Zahari ali, ao vivo, né? Então, o Unity hoje é uma ferramenta open source, né? Para poder ser utilizada aí amplamente, tá? Bom, um dos benefícios do Unity, né, é a gente poder, de fato, unificar essa governança de dados e AI, e a gente pode governar diversos ativos de dados, como eu comentei. Então, dados que estão armazenados no cloud storage de vocês, dados externos que eventualmente estejam, né, numa outra plataforma, como Redshift, Snowflake, próprio Glue. Então, a gente hoje consegue federar o catálogo do Glue ou Hive Metastores externos, né, através do Unity, né? Tem um recurso chamado Hive Metastore Federation, e também, como eu comentei, né, outras ferramentas externas, tá? Então, basicamente, a ideia é centralizar esses ativos de dados e a gente poder ter uma governança única.
né? E tudo isso gerenciado por um recurso chamado Databricks IQ, onde a gente coloca inteligência artificial diante disso tudo. Algumas dessas capacidades vocês vão poder observar aqui nessa apresentação. Bom, quando a gente fala de governança, né, a gente tem que entender que cada empresa opera num determinado espectro, né? Algumas empresas têm uma abordagem mais centralizada, né, onde a produção do dado é gerenciada por uma equipe central, as políticas, né, são aplicadas, são implementadas de maneira central, e outras empresas, né, têm uma abordagem um pouco mais distribuída, onde especialistas, né, em domínios, né? A gente trabalha com uma estrutura de domínios de dados ou diferentes áreas de negócio que são responsáveis pela produção e também pela governança desses dados, tá? Então, essas são as duas divisões que existem, mas existem empresas também que estão no meio disso tudo, estão em algum ponto intermediário desse espectro, né? Então, não existe aqui um certo e errado nesse contexto, né? Tudo vai depender das suas políticas, das suas necessidades de negócio, dos seus casos de uso. Mas a boa notícia é que o Unity ele pode ajudar, né, as organizações que tiver em qualquer ponto, né, dessa linha aí, né, seja centralizado, seja distribuído, seja no meio do caminho. Então, o Unity tem várias capacidades que a gente vai discutir aqui, onde a gente consegue trabalhar em qualquer um desses lugares aí dessa linha, tá? Bom, para começar, né, um pouco mais, é, uma análise mais detalhada, né, para a gente entender um pouco mais do Unity, acho que é importante entender como ele se relaciona com os componentes dos cloud providers, né, das nuvens públicas. Então, acho que a primeira coisa aí, né, que a gente vê é onde ele se encaixa, né, na minha implementação de nuvem. Então, muitos de vocês pode estar na AWS, pode estar na Azure, no GCP, né? E também a gente tem que pensar quais são os papéis e responsabilidades que a gente vai interagir ali junto com o Unity, tá? Então, vou trazer aqui três diagramas, né, um para cada nuvem, que eles são muito semelhantes, mas em cada provedor de nuvem ele tem, né, algumas pequenas diferenças, né? Então, quando você, né, acessa daí o Databricks pela primeira vez, você tem uma conta, essa conta é criada, e por meio dessa conta, né, a gente vai ter ali toda a parte de billing, né, e toda a parte de gerenciamento, né, do ambiente. Geralmente, a gente tem uma conta por cliente, tá? Raros clientes têm mais de uma conta. E dentro dessa conta, a gente tem vários workspaces, tá? Então, quando a gente está na AWS, uma conta, né, Databricks, ela pode estar vinculada a várias contas AWS, né? Então, a gente trabalha ali na AWS o conceito de Organization Unit, que pode ter várias contas, né? E dentro dessas contas, a gente pode ter ali workspaces, que são as áreas, né, onde a gente vai trabalhar de fato com Databricks. Então, o que a gente vê bastante é uma conta, né, Dev, uma outra conta Prod, e essas contas tendo ali seus respectivos workspaces de Dev ou Prod, por exemplo, né? Então, é assim que é a divisão dentro da AWS. Quando a gente vai para o ambiente Azure, né, a conta ela está vinculado a um locatário, a um tenant, né, dentro do AD. Então, dentro de um tenant, eu posso ter várias subscriptions, né? Por exemplo, uma subscription dev, uma subscription prod, homologação, ou até uma subscription por área de negócio, né? Uma de RH, uma outra de vendas. E dentro dessas subscriptions, os workspaces são criados. Então, a gente tem dev e prod, por exemplo, para cada uma das subscriptions. Então, essa é a maneira onde a gente ver as quebras aí dentro da Azure. E na GCP, né, também é bem semelhante, a gente está vinculado ao nível de organization, onde a gente pode ter vários projetos, né, e dentro desses projetos a gente pode ter várias workspaces. De novo, né, um exemplo comum seria ter um projeto de prod, um projeto de dev e os seus respectivos workspaces, tá? Então, só para, né, deixar claro aqui como é que é o link, né, entre as nomenclaturas, mas funciona de forma muito semelhante, tá bom? Bom, e qual que é a relação disso tudo com o Unity, né? Então, o Unity, ele trabalha em nível de conta, tá? Então, vocês, né, no Databricks de vocês, já observaram que tem uma console, que é uma console de account, né? Que ela é a gestão central, né, da Databricks. E dentro dessa console de account é onde a gente cria, por exemplo, os Metastores, tá? Então, o Metastore, ele é criado por região, tá? Então, a gente pode ter um Metastore por região. Então, se, por exemplo, eu estou na US East 1 da AWS, eu vou ter um Metastore. Se eu estiver na US East 2 ou West 2, eu vou ter um outro Metastore, tá? Então, a quebra é por região,
nas três nuvens, né? Dentro do MetaStore, depois que a gente cria o MetaStore, a gente vai ter os catálogos, né? Então, essa área é mais flexível. Então, eu posso ter um catálogo por account, por subscription, por projeto do GCP, por exemplo, como eu comentei, como Dev e Prod, né? E a gente pode ter múltiplos catálogos, né? Então, vai variar da forma como eu quero organizar os meus dados, né? Então, a gente vai ver que esse catálogo pode representar um conjunto de tabelas, né? Pode representar um conjunto de tabelas mais assets de inteligência artificial, por exemplo, funções, ou pode ser também bancos externos ou uma área de marketplace onde alguém compartilha um dado comigo. Então, o catálogo ele pode representar vários objetos, né? Por fim, né, a gente tem a storage location, tá? Que é um outro conceito que a gente vai aprofundar um pouquinho mais aqui, que ele está relacionado ao storage de cada cloud provider. Então, o storage location ele está ligado ao S3 na AWS, o ADLS na Azure e ao GCS, né, o Container Service do GCP. Tá? Então, é ali que os dados residem e a storage location ela vai apontar, né, para esses locais. Eu posso ter várias storage locations, por exemplo, né? E, por fim, a credencial, que é muito importante. É onde a gente vai poder permitir que o Unity acesse os dados, né? Também a gente vai aprofundar um pouquinho mais nisso. Essa credencial, ela está associada no Cloud Provider da AWS como uma role do IAM, né? No caso da Azure é um Managed Identity e no caso do GCP é um Service Account. Tá? Então, com essa matriz, a gente cobre todos os objetos, né? E suas respectivas nuvens dentro do Unity Catalog. Bom, e aí, né, uma coisa que é importante a gente ter aqui dentro do Unity é uma hierarquia ali de funções. As funções têm que estar muito bem estabelecidas e delegadas. Então, a gente, né, começa ali com o papel de administrador, né, e esse papel de administrador a gente recomenda fortemente que sempre esteja vinculado a grupos, tá? A gente não recomenda que vocês trabalhem com, por exemplo, é, administradores, né, em nível de conta individual. Então, o ideal é sempre estar associado a um grupo, porque se alguém sai da empresa, se alguém sai de férias, a gente consegue continuar mantendo, né, essa gestão. E aí, começando aqui com o administrador da conta, ele é um papel que tem um privilégio bastante alto aqui dentro, né? Então, ele vai administrar o ambiente, ele vai poder criar workspaces, vai poder criar meta stores, né? Faz sentido que seja um papel que tenha um alto privilégio, tá? Então a gente geralmente recomenda que esse papel seja atribuído ali a uma equipe de plataforma, um Platform Ops ou uma equipe central de governança, né? Depois a gente tem o administrador da Workspace. Esse cara, esse papel, ele está mais relacionado à computação em si do que aos dados, né? Então, ele gerencia mais acesso a cluster, workflows, notebooks, né? E essa função geralmente está mais ligada ali às equipes de TI, DevOps, então ela geralmente está separada das equipes de governança. Claro, cada empresa tem o seu modelo, cada empresa tem a sua realidade, mas geralmente ela está separada dessa maneira, né? E esse cara pode geralmente alterar jobs, né, e usar Service Principal, que é uma boa prática, tá? Então, essa é a gestão da Workspace. Quando a gente vai para o Meta Store, né, aí ele já é mais, ele é delegado, então o administrador da conta que está acima, ele delega a função de um administrador de Meta Store, tá? Aqui, nesse papel, a gente vai ter a pessoa que vai gerenciar o Meta Store, ela vai poder, por exemplo, criar catálogos, locations, vai poder gerenciar compartilhamento com Delta Sharing, então ela tem esses privilégios, né, de alterar qualquer uma dessas propriedades, tá? Mas ainda a gente mantém isso como responsabilidade centralizada. Geralmente é uma equipe central de operações, de plataforma, que vai ser o administrador do MetaStore, tá? E, por fim, né, aqui antes de até te passar do Marketplace, que é só uma pincelada, quando a gente fala aqui dos proprietários de dados, a gente pode ter ali os data owners, né? Então, a gente vai ter ali o proprietário do catálogo. Esse catálogo é que vai ter ali o privilégio de proteger os ativos de dados, catálogos, vai poder gerenciar, né, os objetos ali dentro, e a gente pode fazer isso de forma bastante centralizada ou distribuída, vai depender muito daquela linha que eu comentei nos slides anteriores, tá? Então a gente pode fazer das duas maneiras. Dá para fazer até mais granular em nível de esquema, né, o conjunto de tabelas, mas geralmente a gente coloca os data owners associados a catálogos, tá? Então essas são as hierarquias, e aí tem o administrador do marketplace,
que é quando a gente está trabalhando ali com compartilhamento de dados, né, já é um administrador um pouco apartado, mas também é uma função ali segregadas. Então, essas são as principais roles, né? Desde os times de governança ali associado ao catálogo até funções mais centrais que a gente tem do administrador Metastore, do administrador de conta e do administrador de workspace, né? E aí a governança, né, do Unity ela é bem flexível, então a gente pode escolher qualquer uma das abordagens, né? Então a gente observa que, né, quando a gente está numa abordagem distribuída, a gente tem ali um administrador do catálogo, né, que não é necessariamente o administrador do Metastore, e numa abordagem mais centralizada a gente vai ter o administrador do Metastore administrando tudo. Então, os dois modelos são viáveis aqui. E é mais ou menos esse esquema que a gente observa, né, quando a gente faz uma das duas abordagens. Bom, aqui a gente já compartilha uma boa prática, né, que é atribuir ali papéis, né, o roles a grupos, né, e alinhar os papéis à governança que vocês têm organizacional, né, seja ela centralizada ou distribuída, tá? Então, seriam aí duas boas práticas que a gente já compartilharia. Bom, quando a gente fala de Meta Store, né, a gente geralmente é um dos principais, os primeiros trabalhos que a gente faz, né? Se vocês estão, para quem está chegando mais recentemente na Databricks, isso já vem, quase que algo obrigatório que você tem que fazer, né, para poder o Unity estar configurado. Mas basicamente, né, a gente vai trazer aqui como configurar de uma maneira bem rápida, tá? E quais são as melhores práticas para essa configuração. Então, basicamente, né, as workspaces mais recentes, ela já tem o Unity Catalog habilitado, tá? Automático, não precisa, né, fazer nenhuma ativação. É, a gente pode dedicar catálogos a esse workspace, tá? E o Hive Metastore continua suportado, a gente pode, né, ainda continuar usando, dependendo, principalmente para quem está num ambiente, né, antigo, que já vem usando o Databricks há mais tempo. E esse catálogo pode ser gerenciado pelo administrador do Workspace, tá? Então, essa seria a configuração básica inicial. E para chegar aqui, a gente precisa, né, criar manualmente pelo administrador na Account Console. Então, a gente vai entrar na Account Console da Databricks para poder criar o Metastore, né? Ele pode ser substituído depois, esse administrador, por um usuário ou um grupo específico, né? A região do Metastore, ela tem que ser definida na criação, né? E lembrando que a gente só pode ter uma região, um Metastore por região, tá? E as credenciais a gente tem que configurar, né? Pode ser se configurada globalmente ou por catálogo, tá? Então, quando a gente coloca aí a credencial central, né? O bucket central vai ser o bucket onde a gente vai ter todos os atributos do Metastore e todos os objetos que a gente for criar no Unity. Depois, quando a gente criar os catálogos, os esquemas, a gente vai poder definir locais específicos se a gente quiser, se a gente não quiser que fique tudo no local central. Mas existe um local central do Metastore e se a gente não configurar individualmente os objetos, é lá que eles vão ficar, tá? Esse armazenamento gerenciado do Unity é algo bem interessante que vocês têm que levar em consideração. Então, eu posso ter o armazenamento, como eu comentei, no Metastore, em nível de Metastore. Eu vou colocar um bucket ali associado a ele quando eu crio, né? Que nem eu mostrei aqui nesse slide anterior, tá? Esse seria o primeiro nível. Mas a gente pode também, né, quebrar esse armazenamento em nível de catálogo ou nível de esquema. Então, ao criar um catálogo, ao criar um esquema, eu posso definir também, né, buckets específicos para acomodar esses objetos, tá? Então, eu tenho várias quebras possíveis, tá? Isso é muito interessante porque eu posso isolar áreas de negócio, eu posso isolar custos. Então, tem uma série de benefícios de a gente trabalhar, né, de maneira descentralizada, separando ali, né, os armazenamentos, tá? Então, é assim que a gente costuma configurar. E essa localização, né, essa location, ela sempre prevalece o nível inferior. Então, mesmo que eu tenha um local central do Metastore, mesmo que eu tenha um outro bucket apontado para o catálogo, e depois um terceiro bucket apontado para o esquema, sempre vale do menor para o maior. Ou seja, se eu gravar uma tabela, ele vai considerar a localização do esquema, né? Se eu omitir o esquema, mas eu tenho catálogo e Metastore, ele vai gravar no catálogo. E se eu não tenho um catálogo específico, ele vai gravar no S3 lá ou no ADLS do Metastore, tá? Então, quando a gente precisa de um controle mais granular, a gente cria esses objetos, tá? Em nível de catálogo ou em nível de esquema. O que a gente recomenda sempre é fazer o armazenamento em nível de catálogo. Então, ao criar um catálogo, associe, né, um local de armazenamento para lá,
porque é o meio do caminho, né? Ele não fica nem tão granular, que aí talvez dificultasse um pouco a gestão, mas também não fica tão genérico. Então, a gente conseguiria, por exemplo, separar unidades de negócio por armazenamento, atribuir custos a essas unidades, então fica muito fácil de gerenciar, tá? Bom, começando aqui com a parte de como é que a gente registra, né, os objetos, os dados dentro do Unity, né? Então, quais objetos ele pode proteger, quais as permissões que a gente precisa, qual a melhor forma de organizar. Então, quando a gente olha o Unity de uma maneira central, né, a gente vê aí que ele tem o catálogo, ele tem o esquema, e dentro dos esquemas eu posso ter volumes, que é o que a gente vai conversar, tem modelos, funções, tabelas gerenciadas, tabelas externas, então tem bastante coisa envolvida. Eu posso ter um catálogo externo também, que ele está vinculado de repente a uma outra tecnologia, então aqui a gente pode trabalhar com Redshift, Postgres, Snowflake, dentre outras. E a gente tem também ali o Hive Metastore, né, que ainda está de alguma forma vinculado, tá? E fora objetos compartilhados por terceiros que caem dentro de um nosso catálogo. Então esses são os principais ativos ali que a gente pode gerenciar, e aqui um pouquinho mais de detalhe dentro desses ativos. Então, o primeiro ponto que a gente tem que pensar depois que criou o Metastore são as histórias de credentials, né? Então, a gente precisa criar, né, uma credencial ali que vai acessar o dado no storage do cloud provider, tá? Então, como eu comentei, né, se for na AWS, por exemplo, é um IAM. Então, a gente vai ter essa role vai estar associada a essa história de credential, e quando alguém solicitar um dado, a primeira coisa que acontece é ver, o Unity verifica se o usuário tem acesso a esse dado ou não, isso dentro da governança do Unity. Se o usuário tiver acesso ao dado, ao modelo ou a qualquer outro ativo, aí sim ele vai até o storage fazer o acesso a esse dado para trazer, devolver a informação. Nesse momento é que a história de credential é utilizada. Então é importante a gente ter essa história de credential, né? É um primeiro passo para a gente conseguir avançar, né, nesses armazenamentos. Então, o Unity vai fazer uso dessa história de credential para poder retornar os objetos. E aí eu vou ter as locations, né? Eu posso ter uma ou mais locations. Geralmente se escolhe, se cria mais de uma location, tá? Então essas external locations vão estar apontando, né, por exemplo, para o S3, e ela vai utilizar, então quando eu crio uma external location, eu tenho que associar uma história de credential para ele poder de fato fazer acesso ao dado, tá? Não significa que os usuários vão estar acessando esse local. Para acessar esse local, ele tem que ter privilégio ou diretamente nessa stack external location, ou nos objetos que estão embaixo dela, como tabelas, views, modelos, etc. Tá? Então, é aqui que a gente vai configurar, né, os locais ali do meu cloud provider, do meu cloud storage, onde eu vou deixar os objetos do Unity. Depois que eu fiz esse trabalho, né, de história de credential com external locations, a gente pode começar a criar objetos. Então, um que a gente fala bastante, né, que é relativamente novo, são os volumes. Os volumes são áreas onde a gente pode colocar arquivos de qualquer natureza. São áreas governadas, a gente consegue ter um controle bem refinado disso, tá? E a gente pode colocar arquivos ali semi-estruturados, não estruturados, imagens, áudios, vídeos, de uma forma bastante governada, tá? Então, o volumes, ele é algo hoje, né, para quem usa DBFS ou usou DBFS, é algo aí que vem com muito mais recurso que o DBFS e é altamente recomendado, tá? E aí, né, depois a gente tem ali como próxima etapa as tabelas. Então, aqui vale um comparativo, né, rápido entre tabelas gerenciadas e não gerenciadas. Então, quando a gente cria uma tabela no Unity, ela pode ser uma managed table, né? Isso fica dentro da propriedade da tabela, ou ela pode ser uma external table, tá? Então aqui só alguns comparativos. Quando a gente dropa uma tabela manage, ele exclui os dados subjacentes, né? Os dados que estão embaixo dela, e a gente consegue usar depois um comando chamado undrop, tá? Os dados ficam até 30 dias ali no cloud storage, né? E a gente pode dar um undrop, ou seja, a gente recupera a tabela se necessário, né? A não gerenciada ou externa, né? Ele só descarta o metadado. Então, se eu dropo a tabela, eu mantenho o dado no storage, eu preciso depois fazer uma ação para poder, de fato, deletar esse dado do storage, tá? Essa é uma das diferenças. A sintaxe de criação é muito similar, só muda ali a palavra location, né? E a localização dos arquivos na gerenciada, ele vai obedecer, né, a localização
ou do MetaStore ou do catálogo do esquema. Já na external, eu vou especificar onde ele vai ficar ali no location, tá? Uma grande vantagem da gerenciada é ter um autotune, ter uma feature chamada Predict Optimization, que ela já faz automaticamente o analyze para pegar as estatísticas, vacuum e optimize, tá? Então, isso de acordo com o uso da tabela, existe um mecanismo inteligente que vai fazer isso para a gente, tá? Ao passo que na externa eu tenho que gerenciar isso manualmente. Na gerenciada, eu vou usar formato Delta apenas. Na não gerenciada, eu posso usar outros formatos. Então, a gente entende que as grandes vantagens da gerenciada é a gente poder ter de fato, esse autogerenciamento, se preocupar menos, né, com manutenção dela e mais com a análise do dado que eu preciso fazer, né, o valor que eu vou entregar para o negócio. Já na externa, eu preciso ter um pouco mais de gerenciamento. Então, a gente sempre fala para priorizar tabelas gerenciadas aqui, porque vocês vão ter um benefício ali de gestão muito grande. Bom, falando rapidamente da federação de dados, que são componentes também que estão associados ao Unity, vai ser só um recap rápido. A gente tem o Lakehouse Federation, que é a forma onde a gente consegue conectar dados de fontes externas, e isso cai aqui dentro como um catálogo, e a gente consegue gerenciar também o acesso desse dado como se fosse um asset qualquer do Unity, tá? Então a gente vai poder se conectar nessas ferramentas e ter uma governança centralizada. Para isso, eu preciso ter conexões. Então, eu tenho lá um objeto chamado connection, que é como eu vou me conectar com essas tecnologias externas. E depois que eu tenho uma conexão ativa, eu vou ter um catálogo estrangeiro ou externo, que é o catálogo que vai espelhar, né, basicamente. Ele é um catálogo somente leitura, tá? E eu vou espelhar isso dentro do Unity, tá? Para a gente poder consumir dados externos. Na parte de AI, a gente tem alguns ativos, eu também vou fazer um recap rápido. O objetivo aqui não é falar dessas features, mas falar que esses componentes estão presentes no Unity. Então, Feature Store é um deles. Então, tabelas que são feature tables, elas também são gerenciadas pelo Unity, tá? Modelos, esse é outro ponto bem legal. A gente consegue governar modelos, né? Definir permissões para quem tiver ali necessitar acessar um modelo, fazer uma inferência. Então, a gente consegue fazer um acesso bem granular, né? E também a gente consegue compartilhar modelos entre workspaces, tá? Essa é outra característica interessante quando a gente usa o Unity Catalog. Funções também, né? Então, a gente pode ter ali funções SQL, essas funções também são governadas pelo Unity. E, por exemplo, um vector search. Então, eu consigo ter ali um índice no vector search governado pelo Unity para a gente poder usar, né, dentro enfim, de casos de uso de LLM, por exemplo, né? Bom, como é que a gente organiza, né? Então, a gente tem aí algumas opções para organizar o isolamento desses objetos, tá? Então, a gente pode ter um isolamento administrativo lá em cima, que basicamente eu vou ter ali, né, administradores por um pedaço ali de um catálogo, por exemplo, né, ou do MetaStore. Eu posso também isolar isso, né? Então, no primeiro nível, eu vou isolar via permissão. No segundo nível, eu posso isolar o workspace a um catálogo. Então, eu posso definir que o workspace de dev só acessa um catálogo de dev, o workspace de prod só acessa um catálogo de prod. Isso chama workspace bindings. Então, quando eu crio um catálogo, eu posso definir aonde eu quero, né, qual que é o workspace que eu quero vincular. Então, se eu tiver no workspace de dev, por exemplo, não querer que o usuário acesse os dados de prod via dev, eu não associo o catálogo de prod na Workspace Dev. Então, esse é um isolamento bem importante. E o isolamento a nível de armazenamento também, né? Então, como eu comentei antes, a gente pode pegar um catálogo e definir o local de armazenamento no Cloud Storage. Então, a gente recomenda fortemente esse isolamento de armazenamento, tá? E a gente pode combinar, né? Combinar isso. Então, não precisa ser travado, né? Desse jeito, eu posso combinar esses isolamentos. Então, de repente, uma área que precisa acessar, né, o dado de uma outra unidade de negócio, a gente pode ter, e ela tem um workspace própria, a gente consegue, por exemplo, o catálogo 3 aí no exemplo, ele está associado a duas workspaces, né? O catálogo 1 está associado a uma e com uma location. Então, eu posso mesclar esses isolamentos, né, para atender melhor o meu caso de negócio, tá? Então, a flexibilidade aqui é bastante grande. Bom, trazer aqui um recurso de tagging, né, que a gente e documentação e inteligência. Então, a gente
pode taguear os recursos, isso é muito importante para efeito de cursos, etc, tá? E a gente também hoje tem aí a documentação dos ativos de dados geradas por AI. Então, a gente pode, comentário de coluna, comentário de tabela, a gente já pode fazer uma geração automática para a gente ter ali alguns comentários interessantes e que já documente nossos dados, né? Depois a gente pode até revisar, colocar mais informações, mas a gente passando aqui uma documentação gerada por AI já teria ali bastante documentação, né, para poder ter um mínimo aí necessário para poder descobrir os dados, por exemplo, usar em buscas, etc. A Camila vai mostrar um pouco mais sobre isso, tá? E a gente sempre recomenda, né, que a gente adicione tags aí durante a criação dos objetos, então sempre usem tags, é legal, é bom para governança. E também os comentários, né? Desde o início criou a tabela, mesmo que seja o comentário gerado por AI, crie, porque isso pode ser bastante útil para vocês, tá? Bom, antes de passar para a Camila, eu vou fazer uma demo bem rápida aqui, só para vocês verem um pouco do que eu falei, tá? Então, rapidinho, meu tempo está estourado. Aqui eu estou na Workspace Databricks, né? Então, se eu ver aqui, eu tenho um catálogo que eu já deixei como favorito, que é o Unity Catalog Webinar. E aqui eu tenho, por exemplo, né, um volume. Então, aqui eu tenho o volume onde eu guardo o arquivo CSV, por exemplo, e esse volume eu posso, né, dar permissão para um determinado público, somente leitura, se pode aplicar tag, se pode escrever no volume, tá? Então, aqui a gente já consegue trabalhar com arquivos estruturados, não estruturados, etc, né? E aqui, se eu for na minha Workspace, eu tenho um notebook aqui que eu criei, onde eu carrego os dados desse volume. Então, eu criei algumas tabelas aqui, né? Com primary key, isso é bem legal. Então, o Unity também dá a possibilidade de a gente criar primary key, foreign key. E eu vou carregar com copy into. Existem várias formas de carregar o dado. Eu vou usar aqui com copy into. Vou pegar lá do meu volume e já vou fazer um insert nessa tabela, tá? Uma vez que eu tenho essa tabela aqui, a gente consegue ver, né, os dados aqui, então as PKs, aqui no caso é FK, e quando eu tenho aqui essa relação entre tabelas, eu posso ver um modelo entidade de relacionamento. Então eu consigo ver aqui a relação propriamente dita entre as tabelas, tá? Então isso também é uma característica bem legal. A parte de comentários por AI, né? Então, pode ver que ele já dá aqui uma sugestão, eu posso aceitar essa sugestão, né? E eu posso pedir para ele gerar, né, comentários aqui por AI, ele vai gerar para cada uma das colunas um comentário, e ele vai usar aqui, né? Ele não usa os dados, né, por conta de dados sensíveis, mas ele usa modelos de mercado, então ele entende que, né, se essa coluna já existir em muitos modelos de mercado, ele vai já te trazer aqui uma descrição que é comum a vários, né, vários modelos de mercado. Então, a gente já tem aqui uma série de comentários gerados, tá? E o que que é legal, né? Isso também é recente. Se a gente editar o comentário, a gente pode pedir para traduzir, né? Então, se eu quiser traduzir para o português, ele vai e aceitar aqui, ele vai traduzir para a gente. Então, hoje também é possível trabalhar com os comentários em português. Há pouco tempo atrás não era, tá? Então, isso é bem legal. Bom, e aí só para fechar, antes de passar para a Camila, né? Aqui eu tenho também um outro esquema onde eu tenho modelos, né? Então aqui modelo também gerenciado, governado, posso definir permissões para modelos. Aqui eu vou acessar a versão do modelo, eu posso ter N versões. E uma coisa super legal que a gente tem aqui é a linhagem, né? Então eu consigo saber quais são as tabelas que fizeram parte, né, tanto do treinamento quanto da inferência desse modelo. A Camila vai comentar um pouquinho mais sobre linhagem na parte dela, tá? Então, essa é a ideia aqui da minha parte, né, de mostrar um pouco desses primeiros passos de configuração e como que a gente começa a utilizar já o Unity, né, de uma maneira bem governada. Vou passar aqui para a Camila. Cara, desculpa, o tempo deu uma estouradinha. E a Camila vai continuar aqui com outras features do Unity. Obrigado pela atenção, pessoal. Você tá muda, Camila. Tá em mute. Exatamente. Vou compartilhar aqui minha tela. Acho que eu vou compartilhar meu navegador inteiro, vai ficar mais fácil para eu trocar de abas. Vocês estão visualizando? Só me avisem se está aparecendo para vocês os slides.
Podem dar um joinha, ou Romulo, se você quiser Tá me sim, dizer. cara. Ótimo, Tá ótimo. perfeito. Legal, gente. Bom, prazer imenso. Antes de tudo, prazer imenso estar aqui com vocês. Vou dar continuidade aqui, né? Então, a ideia é eu passar um pouquinho sobre o que a gente tem de recursos relacionados à pesquisa, linhagem de dados. Depois eu quero falar um pouquinho sobre migração. Até vi que teve algumas perguntas relacionadas ao que a gente tem de aceleradores para ajudar numa migração de Unity Catalog. E depois também falar sobre padrões de arquiteturas que a gente pode criar considerando a criação de catálogos, né? Então, uma vez que eu decidi que eu vou usar o Unity Catalog como a minha ferramenta de governança, eu tenho que dar uns passinhos para trás e me organizar, né? Então, quais formas a gente pode se organizar para a construção dos catálogos? Bom, então, seguindo aqui, né, e falando um pouquinho dos recursos de pesquisa e descoberta, eu acho que uma das primeiras dúvidas que as pessoas têm é o que eu tenho de facilidade dentro do Unity Catalog para facilitar a busca de objetos, né, para me dar uma eficiência maior. É, como que eu consigo permitir que os usuários consigam fazer essa descoberta de uma forma simplificada e o que eu tenho relacionado à parte de catalogação, glossários que podem me ajudar na organização, né, que vai me facilitar em futuras pesquisas. Então, falando um pouquinho disso, o Databricks ele tem uma forma unificada de fazer pesquisas, né? Onde facilmente você pode colocar uma palavra ou metade dela e ele vai trazer todos os objetos, os ativos que foram criados dentro da arquitetura, associados à pesquisa que você fez. Então, isso acaba facilitando bastante toda a parte de pesquisa, e você pode também colocar tags, assim como o Rômulo falou, que é uma excelente ferramenta, uma excelente opção para você organizar as suas informações, né, classificadas. Às vezes você tem uma tabela muito específica a um processo de negócio, um modelo de negócio, você poderia usar essas tags como uma forma de organizar e filtrar, e futuramente também trabalhar numa solução de um possível rateio de custos, né? Com as tags você poderia criar uma política associada a isso. E aí, falando aqui de rastreabilidade e interdependência de objetos, você tem a linhagem de dados, que para mim é, é uma das soluções assim que eu mais gosto, né? Eu considero que seria uma cerejinha do bolo da solução do Unity Catalog, porque ele permite a construção de uma forma gráfica, representando a interdependência dos objetos e de uma forma automática. Então, por exemplo, eu construí um dashboard, eu consigo verificar quais foram as tabelas utilizadas para a construção desse dashboard. E isso traz uma série de benefícios. Primeiro, compliance, quando a gente pensa aqui em toda a parte de auditoria, e aí quando a gente pensa em Lei Geral de Proteção de Dados, por exemplo, existem uma série de requisitos regulatórios que você precisa seguir, e a linhagem te ajuda a fazer esse rastreio, né, de como que quem criou tais objetos, como eles se relacionam, por exemplo. Descoberta. Também, né, como você tem uma representação gráfica, simplifica muito você identificar quais são os objetos e como eles se relacionam entre si, inclusive até se você, por exemplo, tem duas tabelas que têm o mesmo propósito, né? Então você tem duas tabelas ali que trazem informações de vendas. Será que realmente é necessário você manter essas tabelas ou talvez você não poderia trabalhar numa forma mais simplificada, né, de distribuir as informações? E por fim, que eu acho que é um dos principais pontos que a linhagem ajuda, é a parte de observabilidade. Eu vou falar aqui um cenário que eu acho que já deve ter sido a realidade de alguns de vocês, para mim já foi algumas, muitas vezes. É aquele clássico, é raro, mas acontece muito. Quando você tem um dashboard que você criou, você construiu ou alguém construiu, interessante, e você acessa ele e depois vai tentar acessar novamente depois de dias ou semanas, o dashboard está quebrado. E aí você fica horas para tentar entender o motivo porque o seu dashboard ele não está funcionando, até você descobrir que é uma tabela que tinha uma coluna que você está usando aí dentro do seu dashboard que não existe mais. A linhagem, como ela mostra uma representação gráfica
e todos os objetos estão conectados, eu vou mostrar para vocês aqui, facilmente você consegue identificar as tabelas e chegar nessa causa raiz. Então, eu acho que facilita bastante para você identificar um possível problema ou então fazer uma análise de impacto. Eu realmente vou precisar mexer na tabela e alterar uma coluna específica. Qual que é o impacto disso, né? Quantos... Eu estou falando dashboards, mas, né, existem outros objetos, enfim, que você pode usar com a linhagem de dados, e aí você consegue verificar qual que é o impacto, né? De eu modificar a coluna dentro de uma tabela, quais outros objetos gerados vão ser impactados por aquilo. Né, um ponto legal que é importante mencionar da linhagem de dados é que ela é criada de forma automática. Você não precisa dar manutenção nessa linhagem de dados. Então, isso evita possíveis erros, porque quanto mais existe intervenção humana em ferramentas de linhagem, mais você aumenta a margem de erro. Aqui não, né? Então, que não é o caso aqui do Unit Catalog da linhagem, porque ela é criada de forma automática. Então, se eu criar uma query nova, um dashboard novo que vai usar essas tabelas, automaticamente esse relacionamento acaba se fazendo. Bom, falei aqui um pouquinho dessa parte de descoberta, linhagem de dados, e agora como que eu consigo trabalhar com proteção de dados sensíveis, por exemplo, e até mesmo concessões de acesso. Eu acho que essas são algumas perguntas principais quando você começa a trabalhar com regras de concessão de acessos, né? O que que eu posso fazer? Como que eu posso trabalhar nessa concessão? E no caso de dados sensíveis, o que que eu posso fazer para trabalhar, né? Se existe a possibilidade de eu ter uma solução de mascaramento de informação, por exemplo. Bom, então sim, você consegue trabalhar com concessões de acesso. Isso pode ser feito tanto via instrução SQL, né, por código, e aí pensando que muitas vezes as empresas preferem trabalhar usando APIs, né, e códigos para automatizar toda essa parte de concessão de acesso, ou caso você tenha um time que está específico para trabalhar com isso, você pode utilizar uma interface gráfica onde você vai trabalhar com todas essas concessões de acesso. Agora, falando aqui da parte de mascaramento de dados, muitas vezes isso é importante. Você consegue criar funções para mascaramento de dados, e aí você tem duas opções aqui. Você pode trabalhar com mascaramento no nível de coluna ou no nível de linha. O que seria no nível de coluna? Supondo que você tem ali uma tabela de transações de vendas, onde você tem dados do cliente, onde você tem CPF, que é uma informação sensível. Você pode criar uma regra de concessão de acesso usando essa função aqui, isMember, e aí você pode atribuir, verificar se a pessoa que está tentando acessar, se ela faz parte, sei lá, do time de administração de ambiente ou do time financeiro. Se sim, ela pode acessar essas informações. Se ela não fizer parte desse grupo, ela vai ver essa informação mascarada. Ou então você pode ter uma outra opção, que é no nível de linha. Suponha que você tem ali uma tabela com as transações de vendas e a sua empresa trabalha com equipes de vendas organizadas de uma forma regional. Então, você tem um time de vendas que atua na região sudeste do Brasil e outro time de vendas que atua na região nordeste. Você pode criar uma regra de mascaramento usando também o isMember para verificar se a pessoa, se o vendedor da região Nordeste está tentando acessar as informações da região Sudeste. Se sim, ele não vai verificar essas informações, ele só vai ver as informações pertinentes à sua região. Né? Então, aí eu não estou fazendo um controle no nível de coluna, e sim nos registros da tabela de venda. Isso também é um cenário que acaba acontecendo bastante, e os dois são igualmente possíveis aqui dentro do ambiente Databricks. E um anúncio que eu acho que foi muito esperado por anos, né? E que agora está entrando em Private Preview, é o controle de acessos baseados em atributos, ou Attribute Based Access Control em inglês, ABAC, que é a sigla que a gente fala muito aí, né? E quando que o ABAC vai vir? Finalmente, agora foi anunciado, está sendo anunciado o Private Preview, e eu acho que essa daqui também vai ser um belo benefício da solução. Diria que pode ser até um game changing, porque essa solução ela vai habilitar que times próximos à área de negócio consiga trabalhar com essas regras de permissionamento de informações.
porque você agora tem uma interface gráfica, vai ter uma interface gráfica que vai ajudar na construção dessas regras. Nesse slide, até aqui, não sei se vocês conseguem enxergar, tem ali uma parte de condições, que seriam as regras, né, para quem pode acessar tal informação. Isso dentro de uma empresa, a gente sabe que muitas empresas existe o conceito do guardião dos dados ou data steward, que são pessoas que não necessariamente estão num time de plataforma ou num time de TI, né? Que são pessoas já mais próximas ao time de negócio. Então, uma solução dessas, né, uma funcionalidade como essa pode ajudar bastante esse time a fazer essa administração. E falando lá de automações, quando eu mostrei para vocês sobre concessão de acesso, que você pode tanto usar a interface gráfica ou então trabalhar no código, você pode trabalhar com Terraform. Para quem não conhece, Terraform é uma solução de Infrastructure as a Services. Ele ajuda a automatizar muitos processos de infraestrutura, como criação de workspaces, enfim, diversas tarefas relacionadas à administração do ambiente. Inclusive, é possível você usar o Terraform para ajudar em todas essas políticas de gerenciamento de controles de acesso. Existem uma série de documentações hoje publicadas que ajudam nessas atividades, então seria uma excelente alternativa para agregar no dia a dia das soluções de vocês. Bom, vou fazer também aqui uma demo rápida para mostrar um pouquinho para vocês sobre essas funcionalidades. Vocês continuam visualizando a minha tela, correto? Acredito que sim, né? Qualquer coisa vocês me avisem. É, aqui a gente tem, né, a tela inicial do ambiente Databricks. E aqui a gente tem, como eu falei para vocês, como eu mencionei para vocês, logo que você entra no ambiente Databricks, você tem essa tela de pesquisa global, que te facilita muito a identificação de informações. Então, eu quero pesquisar um catálogo específico que eu quero mostrar aqui para vocês. Então, eu posso escrever aqui a palavra e ele vai me trazer todos os objetos relacionados a essa menção que eu fiz. Tabelas, notebooks, queries, né? Enfim, tudo que ele aparece. E eu poderia também, por exemplo, fazer um filtro por algum objeto específico. Não, eu já sei o que eu quero buscar dashboards específicos. Poderia vir aqui e fazer esse filtro. Então, acaba sendo uma forma, né, unificada realmente de você fazer a pesquisa das informações. Vou acessar aqui, na verdade, eu quero acessar o catálogo, enfim, com as informações que eu quero mostrar para vocês. Esse catálogo, ele está muito relacionado aos processos de cadeia de suprimentos, então eu tenho informações de estoque, de fornecedores, de produtos aqui. E uma coisa bem interessante que eu queria mostrar para vocês é como que funciona, né, a linhagem e a interdependência das informações. Então, estou aqui numa tabela de estoque, que tem todas as informações aqui de estoque, como o Rômulo passou, aqui tem a possibilidade de criação de tags, e eu posso vir aqui na parte de linhagem. E aí, eu posso vir e buscar toda a linhagem de dados que essa tabela tem. Eu posso vir aqui na representação gráfica dela e facilmente eu já vejo, por exemplo, que a tabela de estoque está associada com a tabela de produtos e fornecedores para trazer as informações. Eu clicando nessa tabela, eu consigo ver todo o layout das informações e mais, eu consigo ver quais são os outros objetos que estão associados a essa tabela, né? Então, além das tabelas, eu tenho notebooks aqui, que são lugares onde eu posso escrever scripts. Eu tenho, por exemplo, 8 dashboards. Inclusive, eu posso ir nesse dashboard e trabalhar toda essa rastreabilidade. Por isso que eu falei que é uma ferramenta muito legal que vai me ajudar numa análise de impacto. Então, por exemplo, eu abri aqui o dashboard através da linhagem de dados e eu poderia não apenas ver dashboards, mas eu tenho queries, eu poderia ter pipelines e por aí vai, né? Então, acaba sendo uma ferramenta muito interessante. E agora, falando aqui a parte de mascaramento de informações, eu tenho aqui também algumas tabelas, né? Então, isso que eu queria também mostrar para vocês, né? Como que eu posso trabalhar com a parte de mascaramento. Então, eu tenho aqui uma tabela
de vendas com algumas informações mascaradas. Se vocês notarem, por exemplo, a coluna e-mail, endereço e CEP estão com uma função aqui, que é justamente essa coluna aqui, ó, column masking. Então, aqui a gente colocou uma função de mascaramento, que eu poderia, inclusive, associar essa coluna, por exemplo, aqui tem um valor de vendas, eu poderia associar essa mesma função em outras colunas, né? Então, uma vez que eu criei, eu poderia facilmente replicar. E aí, acessando essa função, eu posso ver aqui que eu tenho uma regra que está verificando se a pessoa que está acessando, está usando aqui o Smember, como eu falei para vocês, faz parte do time de recursos humanos. Se sim, ela pode acessar a informação completa, se não, ela pode mascarar. Né? Então, aqui eu criei uma função que até dentro do catálogo fica aqui, ó, nessa parte de funções. E essa função me permite trabalhar esse tipo de mascaramento, né? E aí, voltando para a tabela, como que fica esse mascaramento, né? Então, eu tenho aqui o sample data. Olha só, aqui é um exemplo, né, que você pode facilmente buscar as informações. Aqui, a coluna de e-mail, de endereço e de CEP acabam me parecendo de forma mascarada. Então, isso é uma ferramenta bem interessante. Essa função vocês podem criar, até deixei aqui num notebook, ou através de uma query num editor SQL, que facilmente né? Então, facilmente você consegue criar essa função, e aí você consegue associar dentro do catálogo, né? Então, pedir para associar dentro do meu catálogo, e aí depois vocês conseguem facilmente replicar as informações. Vou seguir aqui porque eu acho que tem dois pontos importantíssimos que eu gostaria de mencionar para vocês. Primeiro, a parte de atualização para o Unit Catalog, né? Então, eu tenho lá um ambiente legado que eu quero utilizar o Unit Catalog. Como que eu faço? O que que eu tenho de mecanismos que me ajudam a criar esses catálogos? Eu tenho o UCX, inclusive eu vi que tinha uma pergunta aqui de alguém que mencionou sobre o UCX. Ele é uma ferramenta que a gente tem usado muito e tem recomendado, e muitos clientes já estão utilizando o UCX que te ajuda justamente nesse inventário dos objetos. Então, é um acelerador que você consegue instalar, que vai te ajudar na avaliação de todos os objetos criados, né, em toda a configuração de infraestrutura que você tem na sua nuvem, e vai te ajudar na migração de tabelas e códigos, né? Então, você tem esse GitHub aqui, inclusive ele está aqui, e realmente é uma solução que tem acelerado muito toda essa parte de migração, né? Então, aí falando de melhores práticas para migrar, realmente, o primeiro passo é avaliar todo o seu inventário, verificar quais são os grupos existentes dentro do seu ambiente, ah, anexar, né, essa configuração do catálogo a um MetaStore, que esse é o ponto principal, que até o Romulo mencionou bem, migrar suas tabelas externas, caso vocês trabalhem com tabelas externas, toda a sua parte de computação, né, o SQL Warehouses, seus jobs, caso vocês tenham alguma automação de pipelines, tabelas gerenciadas, né, que são as managed tables, e migrar todos os códigos, scripts, notebooks criados. Tudo isso o UCX consegue ajudar vocês. Agora, falando aqui esses últimos minutos de padrões de arquiteturas, lembrando, né? Vou usar o Unity Catalog. Primeira coisa que eu tenho que pensar antes de sair criando é como que vai ser essa estrutura de catálogos que eu vou criar, né? Como que eu consigo configurar associado a algumas regras de isolamento que eu preciso ter e, principalmente, quando eu trabalho num esquema de multi-regiões dentro de uma nuvem ou multi-cloud, eu preciso compartilhar dados com uma outra unidade de negócio, com uma outra empresa, como que isso funcionaria? Então, aqui eu vou passar alguns exemplos de como a gente pode trabalhar. A primeira opção, que é a mais trivial, e que eu vejo que há muitos clientes que estão nesse começo dessa jornada acabam optando, é por trabalhar de uma forma centralizada. Muito provavelmente você vai ter um time ali de plataforma, de ambiente, onde você vai estruturar catálogos por ambientes, né? Então, você teria um ambiente de desenvolvimento, um ambiente de stage, né, de teste, caso você tenha, e um ambiente de produção.
E aí você tem um time centralizado de plataforma que vai ficar responsável por administração, criação e administração desses catálogos, e ele que vai conceder os acessos, por exemplo, para times de negócios que queiram usar. Existem também outras formas mais sofisticadas, quando as empresas já são grandes demais e realmente precisa dar uma independência para times de negócio. Você poderia descentralizar a criação, a estruturação desses catálogos para times de negócios e eles ficariam com a responsabilidade de construção desses catálogos, inclusive conceder acessos para outros grupos de pessoas dentro da empresa. Então, aqui tem dois exemplos de uma unidade de negócio, a 1 e a 2, onde elas estão trabalhando de uma forma descentralizada. Outra forma que vocês podem trabalhar também é associando com workspaces. Às vezes não é necessário apenas você criar catálogos, e sim você ter workspaces para ambiente produtivo e não produtivo, e aí você faz a combinação, que é justamente o que o Rômulo falou de workspace embedding. Também é possível você trabalhar dessa forma, inclusive essa forma é a forma que eu mais vejo, né? Você separar catálogos por ambiente e workspaces também associadas por ambiente, e dessa forma você consegue trabalhar bem com um nível de segurança. O que a gente vê de boas práticas aqui? Você sempre estruturar os seus catálogos de acordo com os ambientes que vocês têm, que vocês possuam, com unidades de negócios, quando vocês possuem requisitos muito específicos de unidades de negócio, e, quando é necessário, vincular o catálogo a workspaces específicos. Dica de ouro: comece simples. Muitas vezes a gente tenta pensar em todas as regras de negócios possíveis para a construção de catálogo, e aí esse modelo de administração fica complexo demais para se dar manutenção no futuro. Então, uma dica que eu passo aqui é tente trabalhar essa parte de construção de catálogos de uma forma simples. Aqui é um modelo que também trabalha com isolamento de workspaces, mas isso o Romulo explicou muito bem, que você consegue isolar em diversos níveis, né? Inclusive chegando no nível de storage. E não poderia deixar de mencionar nesse último minuto que, quando você quer compartilhar informações entre regiões diferentes de uma mesma nuvem ou em nuvens diferentes, o Delta Sharing acaba fazendo um papel importantíssimo nesse compartilhamento, porque ele é um protocolo que obedece todas as condições de segurança e que vai garantir você fazer esse seu compartilhamento. E lembre-se sempre, como você tem toda a política de isolamento do catálogo para baixo, a melhor prática é sempre você manter um Metastore por região, e a partir dali você começa a trabalhar toda a sua parte de concessões de acesso e usar o data sharing sempre que possível para compartilhar com regiões de nuvens diferentes ou com nuvens distintas, quando você vai, enfim, compartilhar com outras empresas, por exemplo. Gente, eu sei que foi aqui uma hora bem densa, né? Que a gente passou por vários conceitos aqui. O Hiltner, agradeço bastante o Hiltner, o Rômulo aqui, que ajudaram, né, nas dúvidas enquanto eu estava apresentando. Rômulo, não sei se você quer falar palavras finais aqui para o encerramento. Obrigado, cara. Não, só parabenizar você pela excelente apresentação e agradecer o pessoal também, né, por toda a participação aí no nosso webinar, pelas perguntas. Então, se eventualmente alguma coisa não foi respondida, vocês podem acionar a gente também. E é isso, pessoal. Obrigado aí. Bom, final de dia para vocês aí. Algum outro recado, Camila? Não?